Então nós estamos no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, versículo 1. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, línguas estranhas, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa. E te darei por ela uma vinha melhor, ou se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: Senhor, me proíba de te dar a herança dos meus pais. E Acabe chegou à sua casa revoltado, aborrecido por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe havia falado, porquanto ele tinha dito: não te darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na sua cama e virou a sua face e não quis comer pão algum. Eu falei que a vinha de Nabote estava do lado do palácio. Era a vinha que estava de um dos lados, porque o palácio tinha outros lados. O que faz o rei Acabe olhar para essa vinha e querer? Eu já ouvi algumas pessoas falarem que era inveja. Não, a questão não é inveja, e o texto é claro. O que ele queria era construir uma horta. A questão não era inveja de Nabote, não era algo pessoal. O que ele queria, ele tinha um objetivo. O objetivo, ele precisava construir uma horta. E por que ele olha exatamente para um dos lados e não para os outros? É porque quem mexe com plantação, não sei quantos irmãos aqui gostam de plantar alguma coisa. E quem planta, ele foca além da planta na terra. Quem planta sempre vai buscar uma terra fértil. E quando não tem uma terra fértil, ele torna a terra fértil. Mas isso a gente está falando de uma coisa pequena. Agora, quando você fala de um campo, não dá para você tornar um campo fértil em pouco tempo. Então, por que Acabe olha para a vinha de Nabote? É porque ele vê que quando Nabote planta, tudo que ele planta naquela terra, além de florescer, dá fruto. Nabote está olhando que a terra onde Acabe está olhando para a terra onde Nabote tem a sua vinha, é uma terra fértil, que frutifica. E aí ele olha e fala assim: eu preciso desse local, porque eu quero construir ali a minha horta, a horta real. Eu preciso entender, nós precisamos entender, que o ataque do inimigo, ele não vem por você exatamente. O inimigo não está em busca de te atacar, porque ele é seu inimigo pessoal. Mas ele te ataca, e ele organiza todo um ataque, por aquilo que nós produzimos. Já observou que o inimigo não está nem aí para quem não produz nada? E o que eu mais vejo são os obreiros da igreja falando: pastor, não estou aguentando mais. Por que não está aguentando mais? Quero entregar. Mas por que você quer entregar? Pastor, quanto mais eu me dedico, parece que mais o inimigo se levanta. É isso mesmo. Ué, é isso mesmo. Quanto mais você produzir, mais ele vai querer te destruir. Ele não olha para o deserto. O que é o deserto? Porque o deserto não produz nada. Ele não vai olhar para aquele crente que não faz nada, que não ora, que não busca, que não serve. Ele olha para você, que está sempre se colocando à disposição, que está sempre orando, buscando, se entregando, disponível, voluntário. E entenda, o inimigo não faz isso por você. Não é porque eu sou bom, não é porque você é o cara, é por aquilo que você produz. Eu fico vendo alguns jovens: eu quero entrar para o ministério da palavra, eu quero entrar para o ministério pastoral. Isso é lindo.
E Paulo vai dizer: quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. É lindo. Mas entenda que nenhum tipo de ministério é mil maravilhas. Seja sincero, irmãos. Quantas afrontas vocês têm recebido? Quando vocês se colocam à disposição, Carla para fazer uma conferência, cadê? Missionária Jéssica para fazer uma conferência, quantos ataques se levantam? Quantas afrontas se levantam? Quando você que está à frente de alguma coisa, ou está se colocando, quantas afrontas vêm? Quantas investidas de Satanás vêm? E você acha que vai parar? Me desculpa, isso não é uma palavra profética que eu estou liberando, é uma palavra real. Não vai parar. E quanto mais você produzir, mais ataques virão. Pastor, mas então para que eu me dedicar a isso? Não, ataque pode vir, mas ele sempre vai estar assim com você. Não toca não. Os ataques virão, irmãos. Palavras vão vir para te desanimar. Mentiras vão ser faladas até dentro da igreja. Falas, invenções vão ser tiradas de dentro da igreja. E o que eu já peguei de palavras que o pastor falou, coloca o nome de frente aqui. Não. Gosto de Acorda, irmãos. Entenda, nós estamos numa guerra. Satanás está olhando para a sua vinha, está vendo que a terra é fértil, e tudo que você tem plantado em Deus ali, não só tem crescido, mas tem produzido. Ele fala assim: ó, eu quero essa terra. Você acha que é para ele plantar? Não, é para te destruir, é para te paralisar. Esse é o objetivo dele. Os olhos estão nos seus frutos. O ataque dele não é pessoal, é por aquilo que você tem, é por aquilo que você produz. Versículo 2: disse este a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Qual era o objetivo dele fazer com a vinha, irmãos? Era tornar uma. Olha a estratégia de Satanás, que não é diferente dos nossos tempos. O que Deus queria que fosse uma vinha, mas o que agora o rei está querendo fazer é transformar numa horta. Isso se chama de mudança de propósito. Olha a estratégia do inimigo: mudar o nosso propósito, mudar a função para o qual Deus te criou, transformar a missão que Deus um dia te deu. E como ele começa a querer fazer isso? Ele inicia com a descaracterização. Ele tenta descaracterizar. A mudança de propósito dele começa com uma descaracterização. E como começa isso? Arrancando o que um dia foi plantado. O que um dia foi plantado em você por Deus, a estratégia do inimigo é arrancar. Porque ele não tem como plantar já tendo coisas ou árvores que não somente brotaram, mas já estão grandes e florescendo. Tanto é que, se nós formos lembrar da parábola do joio e do trigo, o inimigo ele vem e semeia junto com o semeador. Só você lê a parábola. A parábola inicia dizendo Jesus assim, que o agricultor semeou durante o dia, e aí veio o inimigo à noite e semeou o joio. Ele não semeia depois de estar grande. Por quê? Porque tudo depois que nasce, quando você já tem um pé de alguma coisa, você vê como erva daninha, você arranca. Se não tem a mesma folhagem, você arranca. Se não tem o mesmo cheiro, você arranca. Se não tem a mesma raiz, você arranca. É assim que acontece. Fico vendo minha mãe lá com os pezinhos dela. Ela, olha que morango. Nasceu uma folhinha diferente, ela, opa. Então qual a estratégia do inimigo?
Para ele plantar algo em você, ele precisa primeiro arrancar o que foi plantado. Se nós formos olhar hoje, nas mídias, nas redes, o inimigo tentando de qualquer maneira nos confundir, arrancando o que um dia foi plantado. Essa semana foi a semana do debate, a semana das polêmicas. Mas esse povo é o povo do amor? Não estou entendendo nada. Deixa eu arrancar essa palavra do meio deles, que aí eu consigo jogar a minha semente. A descaracterização começa arrancando o que está plantado, o que já está enraizado em nós. E depois, ele semeia as hortaliças. Tudo rasteiro. Qual a diferença? A vinha, ela demora 2 a 3 anos para começar a dar fruto. E a hortaliça? Dependendo da hortaliça, em 3 meses já está pronto. A estratégia do inimigo para tirar nosso propósito. Poxa, você está atrás desse chamado que está demorando mais de 2, 3 anos. Deixa eu apresentar algo para você que em 3 meses vai trazer um crescimento absurdo. Irmãos, o que pastor Jorge e eu já recebemos de outros pastores aqui para apresentar assim: pastor, eu quero te apresentar um modelo de crescimento absurdo. Não, irmão, eu não troco o que já está enraizado. Até porque eu não estou buscando crescimento rápido, eu estou buscando raízes profundas. A estratégia do inimigo é semear. E semear coisa que cresce rápido. Porque crescendo rápido você esquece que a terra está vazia. Você acha que continua produzindo. Olha como é a mudança de propósito. Olha, você continua produzindo, meu filho. Olha como já está crescendo. O que arrancou deixa para trás. O que já foi semeado está crescendo rápido. Em breve você vai ter colheita. É a estratégia do inimigo. Só que ele não entende que a hortaliça, o que você planta embaixo, você colhe embaixo, porque não cresce muito. E a videira, o que você planta embaixo, você colhe em cima. É entender que a nossa colheita não é na terra, a nossa colheita é onde? No céu. Não fazemos nada para obter aqui likes, visualizações, seguidores, cachê alto. Quero 40 mil para pregar em tal lugar. Eu não lembro de nenhum profeta na Bíblia. Não vou falar nenhum, que Isaías morou no palácio. Mas a maioria dos profetas, todos eles, viveram daquilo que Deus dava. Nenhum deles passou fome. Ah não, porque eu tenho que cobrar isso, porque senão eu vou passar fome. Não, não, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Deus não desampara aqueles que vivem para Ele. Mas qual é a nossa colheita hoje? É colheita terrena? E vocês sabem que eu falo que eu não creio no evangelho também de miserabilidade. Eu creio num Deus que é abençoador, mas eu não vivo para Ele me abençoar. Eu vivo é por Ele, é por amor a Ele. Se Ele me abençoar, Ele continua sendo Deus. Eu não vou falar que Ele não vai me abençoar, porque Ele sempre me abençoa. O problema é que às vezes nós estamos esperando uma bênção de Deus, que não é o propósito que Ele separou para nós. Eu estou falando isso porque a igreja brasileira se transformou numa grande indústria, e nós também, como igreja crescer, temos alimentado essa indústria. Vou falar aqui arrotando santidade não, porque quando alguém cobra para pregar, e se nós pagamos, é porque também nós estamos juntos. Na maioria dos casos aqui, na maioria dos casos, não há cobrança. A maioria somos nós que damos uma oferta voluntária. Mas nós temos que acabar com isso. Até porque temos vários pregadores bons, vários ministros bons aqui. Mas a verdade é que virou uma grande indústria. É a indústria do cachê, a indústria dos milhões. E é por isso que o Brasil está colhendo o que está colhendo como nação. Porque a igreja brasileira,
me desculpe a palavra, virou uma grande prostituta. Eu falo isso com meu coração rachado, e eu sou parte disso. O que nós queremos colher, irmãos? Não é aqui na terra. Precisamos plantar na terra. Na hortaliça você vai colher aqui, tem que se abaixar. Mas na videira, ela vem do alto. É de lá que tem que vir o nosso fruto. É de lá que tem que vir o nosso fruto. O objetivo do inimigo aqui é tomar tudo que é teu. E ele vai sempre tentar enganar, mostrando que ainda nós temos utilidade. Ei, era uma videira, mas agora é a horta. Você continua alimentando o povo. Mas não foi esse o presente que um dia o Pai te deu para você cuidar. Deus te entregou uma videira. O Pai te entregou por herança. Quando estamos fazendo isso, aceitando esse engano de Satanás, você continua alimentando. Estamos sendo enganados. E a Bíblia diz que nos últimos dias, até muitos escolhidos serão enganados. Até muitos, já parou para pensar nisso? Que talvez até muitos de nós seremos enganados. Isso é algo que tem que nos preocupar, irmãos. E essa minha palavra aqui é para preparar a igreja, porque vai vir um vento forte sobre a igreja brasileira. E não está longe de vir. Esse vento vai espalhar um monte. Aqueles que não têm raízes vão ser arrancados. Mas nós não podemos negociar aquilo que um dia o Pai nos confiou a viver. É não negociar, entender assim, ó, Deus me proteja de eu perder a herança que um dia me foi dada. Eu não vou negociar, mas o inimigo vai falar assim, ó, você continua produzindo. É uma horta, irmão. Você continua alimentando, Renan. E a igreja crescer, vocês continuam sendo alimento para esses bairros. Só porque mudou a característica, continua sendo alimento. Continua dando alimento. Agora tem demais coisas. Antes vocês só davam uva, agora tem variedade de hortaliças. É variedade, agora vocês dão. Acabe, ele escolhe a vinha do lado, porque o rei não tinha uma horta, só que provavelmente essa horta era longe do palácio. O que o rei quer agora é ter uma horta do lado do palácio. E por que nós queremos coisas do lado do palácio? Porque não queremos pagar o preço do esforço de andar e de buscar aquilo que Deus separou para ser nosso alimento. Não queremos abrir mão do tempo de locomoção para ir em busca do alimento. Não queremos pagar o preço do plantio. É mais fácil ser do lado. Esse rei, ele tinha uma horta. Era o rei, irmãos. Podia faltar alimento para todo mundo, mas para o rei nunca faltava. Ainda mais um rei ímpio como esse, que só pensava em si. Só que muitos de nós não queremos pagar tempo de recurso. Não tenho recurso. Desculpa, irmão, todo mundo dá. É entender que para ter alimento é necessário esforço, tempo e recurso. Quer investir no seu ministério? Esforço, tempo, recurso. Quer investir no seu chamado? Esforço, tempo, recurso. Quer investir na sua família? Esforço, tempo e recurso. Isso aplica à família também. Precisamos investir. Olha, eu vou te dar uma vinha melhor. O inimigo nunca desiste. Primeiro ele pediu, me dá. E ele não desiste. Ele fala, olha, se você me der, eu te dou uma vinha melhor. Ele não desiste. Se você me der, eu te dou em dinheiro.
É o inimigo falando assim, ó, eu compro o teu chamado. Ele vale quanto? Quanto que vale o teu propósito? Fala para mim, eu pago. Ó, larga esse negócio de ministério pastoral, vem ser vereador, eu pago. Pastor, você quer quanto para me apoiar? Fala quanto custa o teu apoio. Ei, meu irmão, larga isso tudo e vem ser influencer. Ei, André, larga de ser ministro do altar. Eu vou investir na tua carreira. Quanto custa a tua carreira? De Cássio, quanto custa o teu chamado? Quanto que eu preciso investir? Sabe que tem pregador que paga para ir pregar em certas organizações? Eu não posso falar o nome que vai ficar gravado. Pagam 25 mil para ir pregar, para as agendas abrirem, negociando, vendendo o que tem valor, mas já foi pago. Tem valor, mas não tem preço. Por quê? Porque já foi pago um alto preço. E por que também eu não posso negociar? Não dá para continuar a pregar, já foi a hora. Porque o que eu tenho não é meu. Eu recebi. Eu ganhei de presente do Pai. Que é herança, pastor? É o que foi recebido do Pai. Por que eu não posso negociar? Porque não é meu. Porque eu não posso negociar o apoio da igreja crescer, porque não é minha. Porque você não pode negociar a tua família, os teus valores. Vai vir eleição aí, vou votar em fulano. Por quê? Porque me ofereceu um trabalho. Está vendendo. Vou votar em fulano porque ele vai me dar um cargo de assessor e eu vou dar rachadinha meio a meio com ele. Está se vendendo. A tua integridade tem preço. O que Deus nos entregou tem preço. É isso mesmo. Nós vamos vender a igreja do Senhor. Vamos vender o nosso chamado. Vamos vender o nosso propósito. Vamos vender a nossa aliança. Vamos negociar a nossa santidade. Vamos negociar a nossa família. Vai negociar sua busca copiando do YouTube. Vai negociar o seu relacionamento com Deus por momentos de celular. Até quando, irmãos? Esse homem falou: Senhor, me guarda. Eu não vou pedir a ninguém, Senhor. Eu vou pedir ao Senhor, me guarda de não entregar aquilo que me foi dado por herança. Eu preciso do Senhor. Ele começou a orar porque ele sabia que ele negar um pedido do rei, ele poderia morrer ou ser preso. Ele fala: eu não vou negociar, ainda que eu venha a ser preso, ainda que eu venha a ser morto, eu não abro mão daquilo que o Pai me deu por presente. Eu não vou dar o meu espírito, o espírito que o Pai me entregou de revelação, para ficar na internet pedindo pix. Safados! Se fizer um pix de 50, eu revelo o CPF. Eu revelo, hein? E tem bobões que fazem ainda, negociando. Não entendem que o presente que foi dado não é deles. Alguém um dia plantou, alguém um dia regou, alguém um dia arou a terra, limpou, cavou, semeou, cuidou, podou e nos entregou como herança hoje para sermos o que? Lavradores. Só cuida da terra para mim, por favor, meu filho. Ei, Renan, cuida do chamado que eu estou te dando, cuida do pastoreio dessa igreja. Ei, pastores, só zela pela minha igreja, entrega o alimento necessário. Ei, meus líderes, lideram com excelência, por favor. Eu já plantei, eu já fiz tudo, eu só estou entregando para vocês agora zelar. Não negocie, irmãos.
A minha palavra hoje é porque eu sei que vai vir um momento muito difícil sobre nós. Eu digo sobre a nação. Já está vindo com muita velocidade. Mas eu não vou negociar. Eu espero que você também não negocie o presente que um dia o Senhor te entregou. Fica de pé comigo, vamos orar ao Senhor.